Como fica o São Paulo nesse sábado, dia seguinte à aprovação da abertura do processo de impeachment contra Júlio Casares. Se Júlio Casares cai ou não, quero te contar que até pessoas que sempre andaram muito próximas do presidente torcem pelo impeachment. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Logo de cara pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo não é mais presidido por Júlio Casares. Na noite dessa sexta-feira, por 188 votos, houve a abertura de um processo de impeachment do presidente. Por conta disso, ele fica afastado de forma definitiva ou até que seja votada a Assembleia dos Sócios. Há um prazo de 30 dias para que os sócios sejam convocados e votem a favor ou contra o afastamento definitivo do Júlio Casares. A tendência é que o presidente do Tricolor, agora afastado, apresente sua carta de renúncia. Nessa sexta-feira, enquanto discursava para os membros do Conselho Deliberativo, Júlio Casares pediu para que esse processo de impeachment não fosse aberto e assegurou que, se isso acontecesse, apresentaria seu pedido de afastamento nesse sábado. Os conselheiros, por sua maioria, não entenderam e aceitaram o discurso do Júlio Casares. Foram 188 votos para a abertura do processo de impeachment e 45 votos contrários, além de 2 votos em branco. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Júlio Casares para saber quando ele apresenta essa carta de renúncia. A resposta ainda não apareceu, mas dá para cravar que Júlio Casares não permitirá que esse processo termine e vai se afastar do clube a qualquer momento. Harry Macis, 80 anos de idade, empresário e sócio do São Paulo desde 1964, assume o comando do São Paulo e deve ficar até dezembro, quando terminaria o mandato de Júlio Casares. O Macis é dono de um hotel na região da Consolação, no centro de São Paulo, além de uma rede de estacionamentos. Em seu primeiro discurso como presidente, ele disse, abre aspas, estamos vivendo um momento difícil. Existem investigações que precisam ser tratadas com seriedade. O que posso dizer com toda clareza é que o clube vai continuar funcionando, competindo e honrando sua camisa e sua história. A presidência, que começa hoje, tem o objetivo de cuidar do clube, agir com responsabilidade e transparência. Só para completar, registrar que o São Paulo precisa resolver, agora com o novo presidente, 3 situações do futebol. Rodriguinho deve ter sua venda confirmada para o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Tratativas entre São Paulo e Flamengo podem esquentar. O Flamengo segue insistindo na contratação do Marcos Antônio e topa ceder o Alan e mais dinheiro. Para completar, registrar que o São Paulo ainda cogita a possibilidade de uma troca envolvendo Alisson. Negociação com o Corinthians, porém, não avançou. O São Paulo ainda não encontrou um nome que agrade e que o Corinthians possa liberar. E a oposição no São Paulo está bastante otimista com a votação que começou às 18h30 dessa sexta-feira. Você sabe, está rolando uma reunião no Conselho Deliberativo para deliberar sobre o impeachment ou não do Júlio Casares. A tendência é que a gente tenha o resultado dessa apuração mais à noite, até porque o Júlio vai ter tempo para se defender, para responder a perguntas, enfim, somente depois ocorre a votação, que é híbrida, com conselheiros presentes e também de forma online. Importante registrar que o clima entre conselheiros antes dessa reunião começar no Morumbi era de enorme otimismo. Até gente da situação já dando a derrota do Júlio Casares como certa. Espera-se, inclusive, por uma votação acachapante. Até por isso, o Júlio Casares foi bastante orientado e aconselhado por pessoas próximas para que renunciasse antes da reunião. O Júlio resistiu à ideia e pretende se defender. Só queria registrar que até pessoas que sempre andaram muito próximas do Júlio durante o seu mandato como presidente haviam o abandonado nessa sexta-feira, especialmente porque o Ministério Público faz uma enorme devassa no São Paulo. A presença do Júlio Casares tem causado problemas. Só para explicar esse contexto, Muricy Ramalho, homem do departamento de futebol, que não tem nada a ver com as confusões do Morumbis, foi recentemente convocado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos. Registrar também que torcedores organizados de São Paulo também marcam presença do lado externo no Morumbi com as seguintes faixas diretas já: fora Casares e sua corja, separação do futebol e social, Mara Ratazana, referindo-se à ex-esposa de Júlio Casares, a Mara Casares. Papo de hoje, o Ivo Maniga, Nicole, você não teve algum avanço
Ivo, acho que essa pergunta ela pode ser respondida sobre o Zenon, mas também a respeito do Julian Fernandes. Embora a gente precisa ser bem honesto e sincero, todas as negociações estão meio que em compasso de espera, porque quem assina a contratação de um atleta é o presidente. Embora as negociações sejam tocadas pelo Rui Costa, a palavra final, a canetada final é do presidente. E o Júlio Casares não tem condição nenhuma de assinar qualquer coisa até essa votação. A tendência é que o Harry Massi seja o novo presidente do São Paulo até dezembro e vai caber a ele tomar essa decisão. Mas, de qualquer forma, tem uma resposta importante para essa sua pergunta. A ideia do São Paulo é utilizar a grana da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino para tentar a contratação de um meio atacante. Pode ser o Zenon, pode ser o Julian Fernandes. E aí, só para explicar, o negócio com o Red Bull Bragantino está fechado em 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Essa venda depende apenas do presidente. E o Júlio Casares preferiu deixar essa assinatura para depois da votação, tá bom? Entrevistada de hoje é a Adriana Prado, que acabou se tornando pivô de uma enorme crise política no São Paulo. Vocês vão se lembrar que em 15 de dezembro vazou um áudio em que a Adriana conversava com Douglas Schwartzman e Mara Casares, diretores do São Paulo, para tratar sobre venda de ingressos para um camarote num show da Shakira. Pois bem, esse episódio foi um dos responsáveis pela reunião marcada para essa sexta-feira, que pode determinar o impeachment de Júlio Casares. Adriana, bem legal ter você por aqui. Obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Quero começar te ouvindo sobre quem é você e qual a sua relação no São Paulo. Como é que você entrou para o mundo tricolor? Primeiramente, eu quero agradecer a você, a todas as pessoas que estão assistindo, e eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu faço intermediações de negócios e também sou produtora de eventos, de grandes turnês, enfim, com alguns artistas. E entrei para o São Paulo porque fui convidada por um amigo. Esse amigo me apresentou a Mara, e como eu conheço muitas marcas, acabamos criando um relacionamento e uma amizade muito forte, onde eu levo marcas e parcerias para todos os eventos sociais que tem desde 2021, né? Então, foi uma das coisas que eu entrei para São Paulo. Boa. Como prestadora. Queria saber de você... Desculpa, te interrompi, completa, por favor. Não, só para explicar que foi como prestadora de serviços que eu entrei em São Paulo. Eu presto um serviço. Perfeito. Adriana, vamos lá. Tudo começa num show da Shakira no ano passado, em que você reclama do furto de ingressos. Explica essa história para que a gente possa entender. Esse furto tem a ver com dirigentes do São Paulo? Não tem? O que aconteceu? Explica para a gente, para que a gente possa entender de onde tudo começou. Esse furto não tem nada a ver com dirigentes do São Paulo. Eu comprei e paguei os ingressos, estão aqui, dá licença um minutinho, ó. Comprei e paguei os ingressos. E esses ingressos estavam sobre minha posse. E quando eu não recebi os ingressos comprados da produtora, que faz a mesma coisa do que eu, que ia receber uns clientes nossos, ela não me pagou. E eu não queria abrir o camarote, porque sem receber os ingressos que eu pedi, até um dinheiro emprestado para fazer essa aquisição dos convites, ele estava na minha mão, em frente ao camarote, e ela passou e levou os ingressos. Foi isso que aconteceu. Você pode falar quem que pegou os ingressos da sua mão? Não posso, porque está em segredo de justiça. Eu peço até desculpa por isso. Mas não é uma pessoa do São Paulo? Não, de forma alguma. Tá. Só para a gente poder entender. Você processou essa pessoa? Sim. Tá. E em que pé está esse processo? Está em primeira instância? Já foi julgado? Está em andamento. Tá. Você procurou a oposição do São Paulo para vender áudios? E eu te faço essa pergunta porque hoje pela manhã eu conversei com o Dennis On-Road,
que é um ex-conselheiro do São Paulo, ele acabou sendo expulso do Conselho de São Paulo há 5 anos, e parece ter tido um papel importante na organização do vazamento dos áudios. Você que procurou, oferecendo algumas denúncias, como é que se deu esse contato, por favor? Foi da seguinte forma: eu tenho conhecimento com uma pessoa, e essa pessoa me apresentou o Denis, porque eu estava com alguns processos para serem tirados dúvidas, se prossegue, se não prossegue, e ele se comoveu com a história e me falou o seguinte: vou te apresentar um dos maiores advogados do Brasil. E marcou essa reunião. E eu fui. Chegando lá, para minha surpresa, simplesmente é um dos sócios da Natura, Dr. Vinícius Pinotti. E a reunião aconteceu para eu explicar sobre os processos que eu gostaria de... Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: ele queria saber e adquirir alguma informação que viesse prejudicar o Dr. Júlio Casares. E Ele quem? O Pinotti ou o Denis? Dr. Pinotti. Pinotti e o Dr. Fábio, que estava junto. Tá. Fábio Maris. Sim. Essa reunião que você foi levada pelo Denis, no escritório do Pinotti, o Fábio também estava, é isso? Sim. Tá. E qual que era a ideia? O que você ouviu? O que você falou? Você levou as provas? Queria entender um pouquinho de como é que funcionou esse encontro. É que eu não tenho provas, né? Eu não tenho provas contra São Paulo. Então, a reunião não foi da maneira que eu quis. Porém, eu comecei a entrar um pouco no jogo deles, porque eu queria saber até onde ele ia para prejudicar o doutor Júlio e a família. Mas aí te fizeram uma proposta. Que proposta foi essa? Quais foram os próximos passos? Eles fizeram uma proposta, assim, de me dar R$400 mil para mim dar provas para eles. Tá? Isso foi a proposta deles. Como é que seriam pagos esses 400 mil? Esses 400 mil, ele foi pago da seguinte forma. Dois cheques do Denis, pré-datado. Aqui está o recibo da devolução dos cheques, tá? E também através de Pix, do qual eu devolvi os Pix. Tá. De quem foram os pagamentos dos cheques, você lembra? Sim, só preciso ver o nome inteiro, tá? Os pagamentos dos cheques foram através do Denis Ormrod. Isso. Assim Obrigada. E os Pix? Os Pix foi do Dr. Frederico. Quem é o Dr. Frederico? Então, eu não conheço o Dr. Frederico. O Dr. Frederico é um dos advogados que foi designado para cuidar do caso que eu gostaria que cuidasse, dos meus processos. Nada a ver com São Paulo. Então, R$200 mil vieram através de cheques e outros 200 mil através do Pix. Como é que você usou esse dinheiro? Não, eu não usei. Eu devolvi. Os 400 mil? Sim, claro. Você não ficou com nada? Nada. Por quê? Conta nem mexeu, que eu falei, eu não vou nem mexer em nada, porque é para mostrar que eu não tenho intenção nenhuma. E por que você devolveu o dinheiro? Eu devolvi o dinheiro porque era para mim poder adquirir mais provas para mostrar para o doutor Júlio que realmente ele, infelizmente, estava sendo enganado. Tá. E é verdade que vocês assinaram um contrato? Teve isso? Houve alguma redação? Vocês redigiram um contrato estabelecendo o que seria decidido? Como é que funcionou? Esse contrato, na realidade, ele foi como se fosse para poder comprovar o valor que ele estava depositando, tá? Só que esse contrato, ele era para os meus processos. Tá. Mas ele queria alguma comprovação que ele estava depositando, só que eu não sabia disso. Tá.
O Adriana, mas então só para deixar bem claro, quando você vai ao escritório do Pinotti, você vai imaginando que você debateria alternativas para recuperar o dinheiro que você perdeu por conta do furto, é isso? Sim, não, é outros processos. Outros processos. Contra quem? São pessoais, não gostaria de comentar sobre isso. Mas envolvem o São Paulo e dirigentes do São Paulo? Uma são problemas pessoais meus. Tá, tá, Forma beleza. Só para poder entender também. Tá. Sim, claro. O Adriana, e por que você... Eu vi a carta que você mandou endereçada a Mara Casares, né? Nessa carta você afirma que percebeu uma intenção de atacar ao Júlio e aos familiares, e essa intenção viria do Denis, do Vinícius Pinotti e do Dr. Fábio. Por que você tem essa convicção? Pela forma como eles conduziram a conversa e também pela forma que foi mudado todo o contexto. Eu fui lá para resolver problemas de processos meus particulares. Nada a ver com São Paulo. E aí eu percebi que ali houve má intenção. Má intenção em que sentido? De tirar o Júlio do poder, é isso? Sim, porque eu percebi e notei que ele queria fazer isso para prejudicar o seu Júlio, para poder entrar na candidatura de presidência de São Paulo. Ele quem? Doutor Vinícius. Tá. Ele chegou a dizer para você que queria ser presidente? Sim, ele disse que ele ia se candidatar à presidência. Tá. E que precisaria derrubar o Júlio, ou essa parte de derrubar o Júlio não existiu? Não, existiu. Que ele queria, de alguma forma, atingir a família dele, do Dr. Júlio, porque atingindo a família do Dr. Júlio, atingiria e quebraria o Dr. Júlio. Tá. Adriana, você... Hoje eu publiquei um áudio de 11 minutos que eu tive acesso, de uma conversa do Tom, que é seu namorado. O que o Tom é seu? O Tom é meu marido. Seu marido. O Tom conversa com o Denis, né, que a gente já citou aqui. E vocês falam, há um debate muito grande do Tom, do seu marido, com o Denis, sobre um furto. E eu confesso que eu não consegui entender do que se trata. O que é esse furto? Você pode explicar para a gente? Sim, eles queriam simular um furto para poder adquirir provas do meu celular. Entendeu? A ideia foi sua, a ideia foi deles, Adriana? Eles. E eu não compactuo com nada. Eu falei, não tem nada no meu celular. Tá. Né? Mas é assim, só era para tentar fazer com que esses vídeos que vazaram do seu celular tivessem uma conotação de que não foram vendidos, é isso? Sim, na realidade sim. Mas eu entrei um pouquinho no jogo deles justamente para adquirir provas para mostrar para o doutor Júlio e família. Tá. E para completar, eu ouvi que houve até ameaça de morte. Isso é verdade? Você Sim. Foi ameaçada de morte? Sim. Por quem e em qual circunstância? Depois que eu entreguei tudo, se eu falasse alguma coisa para a imprensa, eu e meu marido fomos ameaçados. Sim. Por quem? Por eles. Por quem? Denis. Tá. O Denis chegou a dizer que mataria você e seu marido caso vocês viessem a público para contar todo esse esquema, é isso? Sim. E caso afetasse qualquer coisa que envolvesse também o nome dele. Tá, tá. Qual que é a tua relação com a Mara? Você chegou a dizer no começo da entrevista que você se tornou próxima dela. Vocês são amigas? Isso dá para dizer? Somos muitas amigas, muito queridas. Ela me ajuda demais, me dá oportunidade demais para fazer relacionamento com as marcas e eu também ajudá-la na ação social. Então, tudo isso que foi falado não é verdade. Eu mantenho relação com ela até hoje. Não tem nada. Nada foi abalado. Como é que você se sente imaginando que... Perdão, desculpa. Queria te perguntar como é que você se sente diante da possibilidade de, por conta daquele áudio que vazou em 15 de dezembro, de o Júlio sofrer um impeachment nessa sexta-feira. O que passa na sua cabeça? Olha, eu me sinto muito triste, de verdade. Muito triste e indignada por tanta mentira. Por tanta mentira que foram ditas por pessoas que são influentes,
que no caso, o doutor Vinícius, doutor Fábio, o próprio Denis, que deu entrevista, e isso não procede, porque nós preservamos pelo lado de família, sabe? Ela preserva o lado da família dela, eu preservo a minha. Então, isso foi muito ruim. Tá bom. Adriana, queria te agradecer a atenção. Obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? Eu que agradeço, peço desculpa de me emocionar, tá? Então, tá bom. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.